Muitas indecisões no Vasco. Fica claro que o Vasco não tem um time titular completo e muito menos peça de reposição na reserva. Uma boa segunda-feira a todos, um bom início de semana, que você consiga conquistar todos os seus objetivos. E está começando aqui o Acorda Vascaíno com todos vocês para a gente iniciar mais uma semana importante, aonde já tem semana de clássico. É isso aí. Vasco e Flamengo, quarta-feira, 9h30 da noite. Jogam pela quarta rodada, ou terceira rodada, melhor dizendo, terceira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco, que é o vice-líder do seu grupo, e o Flamengo está em último colocado com apenas 1 ponto, e nós ainda não sabemos se o Flamengo vai para o jogo dessa quarta-feira com o time titular, time reserva ou sub-20, como ele vem jogando nesse Campeonato Carioca nos 3 jogos que o Flamengo já jogou, que o Flamengo antecipou um jogo da quinta rodada pela questão da Supercopa contra o Corinthians. Mas antes, já peço para vocês darem uma moral monstra aqui pro canal, curtindo, comentando e se inscrevendo aqui no canal Forte Vascaínos, que é o canal mais resenha do Vasco aqui do YouTube. Então, rapaziada, o empate de ontem contra o Nova Iguaçu em São Januário por 0-0, fica escancarado que o Vasco não tem peças de reposição, né? O Vasco começou a partida com um time considerado reserva, somente o Léo Jardim era o titular. E por um acaso o Léo Jardim foi o craque do Vasco no jogo, pegou bastante, evitou que poderia ter sido uma derrota do Vasco, que ficaria muito ruim para os jogadores que estavam estreando, e os jogadores, reserva, ficaria uma impressão muito ruim. Porém, o Vasco empatou de 0-0, uma tarde, início de noite em São Januário, com quase 16 mil pessoas presentes, querendo ver o Vasco. Viram a despedida do Verratti, que não jogou, porém foi homenageado dentro de campo, recebeu uma placa do Pedrinho pelos seus 143 jogos pelo Vasco, 60 gols em 2 anos e meio de clube. Verratti que acertou com o Cerro Porteño, porém fica cada vez mais escrachado. DVD pode estar indo para o Vitória, Verratti foi para o Cerro Porteño, Ryan a qualquer momento deve estar fechando com o futebol inglês. E o Vasco, que atacante vai jogar? GB, Brenner, que deve estar chegando. Está ficando para mim cada vez mais complicado a situação do Vasco, tanto no time titular quanto em peça de reposição, né? Nós vimos que o Puma Rodrigues hoje, que é considerado um 12º jogador do Vasco, jogando muito mal na sua posição de origem, que é a lateral direita. O Vitor Luiz, então, meu Deus, nem se fala. Tietê muito abaixo. JP, que entrou mal também, ao meu ver. Maxime Domingues, que é um jogador que pega e toca a bola para trás. A surpresa positiva para mim foi o João Vitor da base. Esse sim entrou, faltando 10 minutos para acabar, entrou com muita vontade, botando velocidade ali na ponta esquerda. Ele que é lateral esquerdo, porém é destro. Entrou tentando jogar, mudar o jogo. O Andrés Gomes, quando entrou, o Vasco passou a ter chances de gol, mas o Andrés Gomes é titular do Vasco, então fica escancarado que o Vasco tem 11 jogadores ali contando no dedo que são considerados titulares. E hoje a gente sabe que para fazer um elenco que dispute competições em alto nível, você tem que ter pelo menos 16 jogadores titulares. E o Vasco não tem hoje, né? O Garré não pode ser considerado um jogador reserva para mudar um jogo. Maxime Domingues, JP, Hugo Moura, Tietê do jeito que está jogando. E no ataque, aquele deserto de atacante e de meio campo. O time do Vasco, para mim, com essas saídas que estão tendo agora, está cada vez ficando mais fraco. Vasco que também teve agora confirmada a saída do Leandrinho, que foi para o Al-Sharjah da Arábia. O Vasco fica somente com o Vitor Luiz e esse menino João Vitor, que entrou hoje, mas porém, cara, é um jogador da base que você vê que tá começando, é muita pressão para ele assumir uma titularidade, e o Vitor Luiz nesse momento não tem condições nenhuma de ser titular da lateral direita, da lateral esquerda. Provavelmente contra o Flamengo, o Fernando Diniz deve jogar com o Puma Rodrigues na lateral esquerda, já que o PH vai voltar para a lateral direita. Não sei se ele volta com o Lucas Piton, que hoje cumpriu suspensão porque foi expulso irresponsavelmente no jogo contra o Maricá, né? Tem um lance que está rolando que parece que o Piton sofreu uma falta antes de acontecer isso, mas eu não concordo. Enfim, a janela de transferências do Vasco
Tá sendo uma janela de transferências nesse momento pífia. Veio o Alan Saldivia, até que estreou bem, jogou bem hoje, mas eu acho muito pouco pro Vasco da Gama, só ter um zagueiro que jogava no Colo-Colo. Veio o Johan Rojas, que estava jogando no futebol mexicano, veio por empréstimo, de graça pro Vasco, é uma aposta, um jogador de 23 anos, que parece até ser talentoso, mas não sei se ele vai conseguir desabrochar no futebol brasileiro. E o Brenner, que já é uma novela que eu acho que está se arrastando há mais de 2 ou 3 semanas e não ainda teve um final feliz. Eu acho muito pouco pro Vasco da Gama. Chegou a surgir boatos de um famoso camisa 8 que ia chegar e ia parar o aeroporto, mas como eu já disse, já brinquei em outros vídeos e na live aqui do canal, falando que quem chegou até agora não para nem a rua aqui de casa. Imagina para parar o aeroporto. Falaram de Fred, volante, camisa 8, falaram de Douglas Luiz, que está no Nottingham Forest, porém o seu passe é da Juventus e ele não está tendo chance lá no Nottingham Forest, não está batendo as metas para ele poder ser comprado pelo clube inglês. E o clube italiano, que é o Juventus, quer vender um jogador, é um jogador considerado ainda com bom preço de mercado, tem 27 anos, o jogador que também falou que tem um desejo de voltar ao Vasco da Gama e que gostaria muito de jogar com o Vasco da Gama pelo Gigante da Colina. Fora isso, rapaziada, a gente só vê o Vasco especulando o jogador que seria para composição de elenco, a gente não vê nada de certo no mercado. Eu que sou muito fã do total competente Admar Lopes, mas eu vejo que o Vasco está ficando muito para trás. Apesar também que não tiveram nenhuma contratação louca nesse ano no futebol brasileiro, a não ser a chegada do Gerson no Cruzeiro, que já era um jogador que há 6 meses atrás estava jogando no Flamengo, então assim, é um jogador que estava no futebol brasileiro, estava esquecido lá no futebol da Rússia, o Cruzeiro fez um grande investimento nele, mas a gente vê que de fato os clubes brasileiros não estão fazendo nenhuma contratação de parar aeroporto. E o Vasco da Gama, se consegue repatriar o Douglas Luiz, de fato a gente pode considerar que seria sim uma contratação de parar aeroporto, até pelo jogador que ele é, do tamanho que ele é. Ele vindo para o Vasco jogando, ele poderia ficar muito mais em evidência para conseguir, de repente, uma vaga na Copa do Mundo, tendo em vista que o Carlo Ancelotti mora no Rio de Janeiro por conta da CBF. Esse ano é ano de Copa do Mundo, agora início do ano, em março, vai ter convocação já para amistoso. E o Douglas Luiz sendo esquecido lá no futebol inglês, onde ele quase não joga, e quando entra ele joga 10, 15 minutos, não é bom para o jogador. Eu acho que o Vasco poderia tentar sentar de fato com os empresários dele, fazer um plano de carreira, mas a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido e não sabemos se todos os jogadores são capazes de abrir mão de certos valores, assim como o Coutinho abriu mão para poder voltar para o Vasco. É isso, rapaziada. Um bom início de semana para vocês. Hoje à noite tem o Voz Vascaíno Games aqui no canal. Vou estar jogando ao vivo FIFA com o Lorenzo. A gente estreando a nossa placa nova de captura de vídeo. A gente vai fazer uma live jogando FIFA. E eu conto com a audiência de vocês aqui. Vai ser ao vivo, tá? 7h30 da noite. Beijão no coração de vocês. Tchau!